Tomado o contato, a gente conversa aqui na Band News FM com o professor de Relações Internacionais da FGV, o Vinícius Vieira. Professor, vou repetir a pergunta, né? Já que muita gente pode ter ligado agora, começado a acompanhar a Band News FM nessa manhã de sábado. Perguntava há pouco sobre qual é o impacto prático de uma eventual decisão da Casa Branca de expulsar a embaixadora brasileira dos Estados Unidos. O que significa isso quando a gente fala da relação diplomática entre dois países aliados há mais de 200 anos. Bom dia mais uma vez, professor. Bom dia, obrigado pelo convite. De fato, o que nós temos, caso essa expulsão venha a ocorrer, é algo que, sem dúvida, deve estar na mesa do presidente Donald Trump como forma de retaliação ao Brasil, ou de escalada em relação a essa crise aí gerada por conta dessa reação política do Trump e potencial prisão de Bolsonaro, processo de Bolsonaro. Nós temos aí a ruptura das relações diplomáticas, né? Você expulsar o embaixador é mais que uma medida simbólica, é a ruptura dessas relações, ou seja, esses canais que não mais existem aí na questão econômica deixariam de existir em outras áreas, e a diplomacia não é só a questão da economia, são outras áreas. Então seria aí uma escalada sem precedentes, né? Pelo menos da parte dos Estados Unidos. Há registros históricos que, por uma questão ali muito pontual, lá o Dom Pedro II, nos anos 1840, chegou a expulsar o embaixador americano, né, então sediado na capital imperial no Rio de Janeiro, mas foi algo muito pontual ali, em virtude de uma questão envolvendo um processo criminal, ali envolvendo cidadãos americanos. Então, isso seria sem precedentes na história contemporânea entre Brasil e Estados Unidos, que é uma história bem sucedida quando falamos, até agora pelo menos, do ponto de vista das relações comerciais. Agora, professor Ivan Brandão falando aqui de Brasília, a gente estava discutindo aqui no comecinho do nosso jornal uma guerra, uma espécie de guerra de narrativas, né, em que o Brasil diz que os Estados Unidos não querem diálogo e os Estados Unidos dizem que o Brasil não está se esforçando o suficiente para negociar o tarifaço, e a gente tem visto muitas frentes no sentido de negociar essas situações. Senadores estão lá para negociar com o Congresso, tem um grupo de empresários que está viajando para os Estados Unidos para negociar com as empresas, e a gente tem, obviamente, esses diálogos diplomáticos. Queria que o senhor explicasse para a gente como é que funciona, de fato, na prática, esse diálogo, né? Quando a gente fala, só para o ouvinte entender mesmo, quando o presidente Lula fala, porque tem que ligar para o Trump, se o Trump quiser me ligar, eu atendo. É simplesmente pegar um telefone e mandar um alô, falar, e aí, presidente, vamos negociar isso? Como é que funciona? Quantas pessoas são envolvidas? E o quão complexa é essa comunicação entre dois países, professor? Bem, Ivan, em tempos normais poderia ser relativamente tranquilo, entre aspas, né, que em sentido figurado, um presidente pegar um telefone e ligar para o outro. Claro que não é assim simplesmente o Lula ligar para o Trump, ainda que o Trump quisesse atender e vice-versa. Envolve ali uma coordenação de agendas, um primeiro contato geralmente no nível dos ministros das relações exteriores, ou seja, do nosso lado, Mauro Vieira. Do lado americano, o que é equivalente ao ministro das Relações Exteriores é o Marco Rubio. Então, o contato entre presidentes, ligações telefônicas são comuns entre chefes de Estado, né, nos países que, por exemplo, têm parlamentarismo. O primeiro-ministro fala com o presidente ali, dependendo do papel que o primeiro-ministro exerce na política externa. Então tem que ter aí uma coordenação prévia, né? Tem que ter uma agenda aí, e claro, muitas vezes achar um horário na agenda, vamos assim dizer, um dia, já é uma sinalização dessa disposição em falar. O fato de que isso não existe hoje indica aí que principalmente o lado americano, né, o Trump deixou claro ali que a condição para a negociação é acabar com que, na visão dele, é uma caça às bruxas ao ex-presidente Bolsonaro, e seria a pré-condição para falar. Então isso não deve acontecer. Então o que resta aí em termos de comunicação? Aquilo que é a comunicação, não vou dizer do dia a dia, porque não ocorre diariamente, mas ocorre com mais frequência, é a comunicação ali de segundo nível ou terceiro nível até. Então uma comunicação que é no nível burocrático, ou seja, técnicos estabelecem conversas para chegar ali
a um mínimo denominador comum, por exemplo, sobre tarifas, sobre questões que não preocupam ali de imediato o presidente da República ou até mesmo os ministros. Então, ali vai no nível da burocracia. Nesse nível aí, parece ter havido alguma conversa pontual, a pelo menos até a decretação dos 50%, só que não teria havido resposta aí por parte dos americanos, até porque é importante lembrar, antes o Brasil tinha sido imposta ali a tarifa brasileira para o Brasil no nível de 10%, que era um nível mínimo, então também não havia tanta margem aí em tese para concessões. E tem, por fim, aquilo que a gente chama em diplomacia, muitos chamam o termo paradiplomacia. O que seria isso? A diplomacia que ocorre fora do âmbito do Estado, né? Fora aí do âmbito oficial, mas ela é igualmente importante e pode ser uma saída aí para destravar essa falta de comunicação entre Brasil e Estados Unidos no atual momento, que é o quê? Aquela diplomacia exercida pelo empresariado e também por outros integrantes do governo que não o executivo, a quem cabe conduzir as relações internacionais. Então, missões de senadores, de deputados, empresários americanos que vão ser prejudicados com esse tarifaço, né, como no caso do pessoal que lá nos Estados Unidos empacota suco de laranja e também tem ali a indústria de beneficiamento do café que mandamos para lá. Então, eles podem o quê? Pressionar não só o Departamento de Comércio, o Departamento de Estado, a Casa Branca, mas sobretudo que o Congresso americano, que tem um grande peso na formulação de política externa do país, ou seja, seriam esses os canais aí de comunicação possíveis e, reitero, esse canal privado ou não aí fundamentado no executivo, hoje ele é fundamental para que essas negociações possam vir a ser destravadas. É interessante, né, ver que essas comunicações de nível mais baixo é que acabam se tornando fundamentais a partir do momento em que, aparentemente, né, professor, não há diálogo. Eu queria voltar lá na pergunta do Sandro rapidinho, só porque o senhor falou que quando há algo nesse sentido de uma expulsão de uma embaixadora, a gente está falando do rompimento de relações, pela sua experiência, até pela relação que outros países também já tiveram, no caso, rompidas, o quão devastador isso pode ser para um país e a retomada disso, né? É algo que possa ser revertido, quer dizer, porque o que a gente está vendo aqui, aparentemente, é algo que vai acontecer, né? A tarifa vai entrar em vigor, não parece haver ali, por parte dos Estados Unidos, uma tentativa de adiar esse prazo. Do Brasil também há a intenção, mas não parece que o diálogo está sendo muito bom. A gente consegue pensar, porque as empresas aqui no Brasil já estão pensando, né? Já estão dando férias coletivas, já estão meio que antevendo o impacto disso, mas a gente consegue olhar lá para frente e saber se um rompimento de relações desse tamanho pode ser revertido ou como isso vai mexer na dinâmica global, né? O Brasil vai precisar de outros parceiros. Que parceiros serão esses, né? Será possível, de alguma forma, equalizar aquilo que a gente vende para os Estados Unidos e vai deixar de vender? A gente consegue olhar lá para frente e ver o quão devastador isso pode ser para os dois países? Bem, acho que aí tem dois aspectos, Ivan, que a gente tem que pensar. A relação bilateral Brasil e Estados Unidos, ela está profundamente comprometida, ainda que essa expulsão da embaixadora brasileira, a Maria Luísa Viotti, não seja confirmada aí no futuro próximo. Eu particularmente acho que concordo com você, grandes chances de que isso ocorra. Então, a partir dali, você pode ter uma série de ações como, por exemplo, dificuldades, para não dizer o cancelamento de emissão de novos vistos, ausência de cooperação ali no nível burocrático, né, parcerias, por exemplo, no setor tecnológico, no setor educacional, a imposição, né, de novas sanções, pode ser uma sinalização de que o Trump ele vai escalar nessa imposição de sanções. Isso vai levar o Brasil ao quê? A procurar novos parceiros que substituam os Estados Unidos naquilo que hoje nós fazemos com Washington. Então, por exemplo, eu falei ali do café e do suco de laranja, são dois produtos muito importantes na pauta de exportação. Só perdem ali para essa área mais metalúrgica, né, de ferro, de aço, que também já está muito comprometida, porque o Trump impôs uma tarifa para todo mundo de 25%, mais 50% vai levar a 75%, inviabilizando exportações. Carne também vai ser prejudicado, aviões, né, os aviões da Embraer, tem ali um mercado muito forte americano de jatos, né, executivos e jatos regionais, que é o que a Embraer consegue fazer. Então o Brasil vai ter que procurar, como não tenho dúvidas, os empreendedores e setores do governo já estão procurando alternativas.
E parece que principalmente os países asiáticos com uma classe média crescente podem ter interesse ali em comprar mais café, mais carne, mais suco de laranja. Mas, por exemplo, no caso dos aviões, a Embraer aí já está se planejando para um cenário como o da pandemia, em que houve uma queda ali imediata, né, na demanda por novos aviões. Então é muito difícil de você achar um mercado imediato, considerando o perfil de produto que a Embraer vende, que é muito ali focado no mercado americano. Então, buscar novos atores, novos compradores, vamos assim dizer, é fundamental. E para além da questão comercial, acho que toda essa movimentação do Trump aí contra o Brasil vai levar a um efeito irônico, né? O Trump aí ele parece querer ter o Brasil como aliado num futuro governo à direita, né? Eu acho que a grande aposta aí do Trump, se me permite fazer aqui essa análise, é que em 2026 o Brasil eleja um governo à direita mais alinhado aos Estados Unidos, o que, do ponto de vista das relações internacionais, é esperado, vamos assim dizer. Tem sempre essa tentativa, ainda que indireta, de influência, né? O que choca no caso do Trump talvez seja aí o quão explícito isso está sendo. Aí talvez as relações voltem ao normal num cenário em que a embaixadora até 2026, até outubro de 2026, terá sido expulsa, entraria um novo governo e as relações seriam reestabelecidas, né? Mas, num cenário em que isso não ocorra, né, e há chances, acho que, de que nós mantenhamos aí um governo mais distante dos Estados Unidos, Ivan, nós teríamos aqui, só para concluir o raciocínio, o Brasil procurando parceiros que sejam fortes. E esses parceiros que são fortes são adversários dos Estados Unidos, notadamente a China, com a qual nós já temos boas relações, tanto na recepção de investimentos e, sobretudo, nas exportações, porque hoje a China já é o nosso principal mercado exportador. Então, aqui colocando em termos muito simples, o Trump aí se arrisca a jogar o Brasil no colo ainda mais da China e de outras potências emergentes, que é aquilo que justamente ele parece combater aí nas suas relações internacionais, não só com o Brasil, mas com o restante do mundo. Ô professor, primeiro, né, a gente falava até mais cedo, isso infelizmente não é tão fácil, porque a gente tá falando, não é fácil você redirecionar tudo que você vende para a maior economia do mundo. A gente já vende muito para a China, não é tão simples, né, pegar toda a produção de suco de laranja e simplesmente mandar para outro país. Eu queria entrar em outro ponto, citar aqui, falei mais cedo, da revista The Economist, que chama de chocante agressão de Trump ao Brasil, as falas do presidente americano, e diz, abre aspas, raramente desde o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos interferiram tão profundamente em um país latino-americano. Sem entrar no mérito, porque sem dar opinião, na verdade, porque tem muita gente que vai concordar, tem muita gente que vai discordar, mas é um fato que os Estados Unidos, ao longo da história, interferiram em vários países, militarmente, ou apoiando oposição ou situação. A gente já viu isso no Oriente Médio, a gente viu isso na América Latina, enfim. Documentado que teve uma certa influência também aqui no Brasil no passado. Para muita gente, o que tá acontecendo agora, vai muita gente falar, não, Donald Trump tá anunciando a tarifa, mas por enquanto ele tá só falando. São declarações. Como é que isso vai interferir tão profundamente, como diz a revista, aqui no Brasil? Qual a dimensão, o tamanho de você ter o presidente americano abertamente apoiando a oposição aqui no Brasil? Como isso interfere na prática em um país? Bem, vamos lá, Sandro. De fato, historicamente tem todo esse papel, né, não só dos Estados Unidos, mas de outras potências também nessa política doméstica, na política doméstica de países nos quais essas potências têm interesse. No caso dos Estados Unidos é notório por conta de eles serem, nos últimos 80 anos, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a principal potência no mundo, e aqui no caso da América Latina sempre teve um papel aí, pelo menos interferências, às vezes diretas, militares, às vezes indiretas. Então nós temos aqui, Sandro, o seguinte cenário, a aposta do Trump, de sufocando, vamos assim dizer, né, com as tarifas e eventuais outras sanções, ações diplomáticas, a economia brasileira,
o eleitor brasileiro ele vai parar e pensar o seguinte: não, eu vou culpar o atual governo, no caso o governo Lula, e não vou reeleger esse governo, ou num cenário de não reeleição do presidente Lula, não vou votar no candidato do presidente Lula em 2026. Tem esse cenário. Só que o que a experiência aí tem demonstrado no caso das tarifas do Trump? A gente já tem o caso do Canadá, o que é o mais emblemático, o caso da Austrália, em que o Trump impôs tarifas num grau menor do que esse daí do Brasil, o imposto ao Brasil, sem motivação política, é importante dizer. O foco do Trump, no caso desses países, foi ali, pelo menos no discurso, a questão econômica, uma relação desigual, principalmente com o Canadá, na argumentação do Trump, junto ali com a questão de drogas, que o Canadá não controlaria na visão do Trump. E o que acabou acontecendo, por exemplo, no Canadá? O Partido Conservador de direita, que ia ganhar a eleição, ele perdeu, porque teve aquilo que nas relações internacionais a gente chama rally around the flag, ou seja, a união da nação em torno da questão do nacionalismo, que favorece, segundo aí os estudos, quem está no governo. Ou seja, pode ter um efeito contrário. E aí as pesquisas indicam que, pelo menos de imediato, o presidente Lula já recuperou um pouco a sua popularidade. Então muitos vislumbram aí um cenário oposto a esse que, ao meu ver, é pretendido por Trump, que é tentar trazer de volta a direita para o governo do Brasil, uma direita muito alinhada, para não dizer subordinada aos interesses da Casa Branca. Então, nesse cenário, nós teríamos como houve lá no Canadá, em que Mark Carney, o líder do Partido Liberal, né, que substituiu o ex-primeiro-ministro Justin Trudeau na liderança do Partido Liberal, que é de centro-esquerda ali no contexto do Canadá, acabou liderando o partido dele com uma vitória que parecia improvável meses antes, até Trump chegar ao poder. O mesmo ocorreu também na Austrália com os liberais contra os conservadores. Então, Sandro, tem aí uma grande dúvida. Será que o mesmo pode se repetir no Brasil? Temos aí um grande período até as eleições. Acho que o que deixa aí a incógnita em relação ao caso brasileiro, que pode não repetir, né, o que se passou no Canadá e na Austrália, é que aqui nós já estamos vindo de uma grande polarização, e que faz com que quem já está à direita tenda a ver as tarifas do Trump como responsabilidade do atual governo Lula. E quem está mais à esquerda vai culpar o Trump. E vai caber aí, ao meu ver, ao eleitor de centro, os poucos que ainda existem, comprar uma narrativa ou outra. Ou seja, nós vamos ver aí no próximo ano, para além da crise econômica, eventualmente, que possa ocorrer em função desse tarifaço, né, com o dólar mais elevado, a inflação mais elevada, essa disputa de narrativas para ver quem é o culpado pela crise. Quem vencer essa narrativa tende a ter chances aí de, ou no caso da esquerda, continuar no poder, ou no caso da direita, retomar o poder depois aí desse período do governo Lula 3. Professor, para a gente encerrar, uma pergunta. A gente noticiou aqui a possível intenção dos Estados Unidos de colocar nas negociações as terras raras, né? Um produto importantíssimo para uma série de setores, para robótica, para energia eólica. A China tem quase metade das reservas conhecidas no mundo. O Brasil vem com 23%. É impossível entrar dentro da cabeça de um presidente, ainda mais quando a gente está falando de Donald Trump. Mas é loucura a gente imaginar que tudo que está acontecendo também vem de um interesse dos Estados Unidos de não deixar a China ter ainda mais influência sobre o Brasil, por exemplo, através dos BRICS, intenção de não deixar o dólar perder força? Não tenho dúvida, Sandro, de que isso está no radar. Qualquer coisa que envolva hoje competição com a China está no radar das ações, se não imediatas, do Donald Trump, ali pelo menos dos seus assessores mais informados. Lembrando que o presidente é quem decide, mas ele tem ali uma série, né, de assessores ali e informações que vêm dos escalões inferiores que acabam contribuindo para a sua tomada de decisão. Então, se o Trump ali, na carta que ele mandou para o governo brasileiro, ele mencionou ali no primeiro parágrafo o Bolsonaro, né, a proteção, aí é um aliado político, o plano de fundo ele é mais detalhista, né? Então envolve tudo aquilo que permita aos Estados Unidos ter vantagem em relação à China.
E na leitura do Trump, e se me permite interpretar, né, muito difícil entrar na cabeça de qualquer presidente, ainda mais na cabeça, como você bem colocou, de alguém como o Trump aí que parece tomar decisões intempestivas, né, ou seja, decisões ali que vão até, às vezes, contra os conselhos dos seus assessores mais imediatos. O Trump, ele vê aí como tudo um grande combo, vamos dizer. Se eu tiver um aliado de direita, seja o Bolsonaro ou alguém próximo ao Bolsonaro na presidência do Brasil, eu vou ter o Brasil o quê? Mais distante da China. Tendo o Brasil mais distante da China, eu tenho mais chance o quê? De acessar os recursos naturais do Brasil aí de maneira mais fácil. Ou então tem o Brasil com mais chances, né, como o próprio Bolsonaro já sinalizou, caso ele volte ao poder, lembrando que ele está inelegível aí e enfrentando julgamento no STF por acusação de golpe de Estado, sair dos BRICS, por exemplo. Então, por Trump, qualquer ação que faça com que os países da América Latina se distanciem mais da China, me parece, é uma ação que vale a pena do ponto de vista estratégico para os Estados Unidos, nisso que muitos analistas já chamam de uma nova Guerra Fria. Não mais uma nova Guerra Fria em que tem uma oposição, como foi lá, né, no século XX, entre capitalismo e comunismo, mas uma Guerra Fria entre duas potências. Uma com mais abertura ali no mercado, economia de mercado propriamente dita como os Estados Unidos, e outra com o capitalismo de Estado, que é no caso a China. E aqui, acho que cabe só uma última reflexão, Sandro. O Brasil, né, onde ele deve se situar em relação a isso? Não me parece satisfazer nenhum interesse de um grupo político ou de outro, mas pensar naquilo que, no longo prazo, é o interesse nacional. E no caso específico dos terras raras, como o Brasil tem a segunda maior reserva, cabe aí pensar não governos, mas a sociedade, o mercado, empreendedores, a sociedade em geral, como que o Brasil pode, sim, ser um fornecedor, seja para a China, para os Estados Unidos, para outros países, mas desde que não seja um mero exportador, mas que também desenvolva aí, em parceria com outros países, tecnologias de aproveitamento desses metais, para que nós não entremos o que num ciclo em que nós seríamos apenas o que exportadores de matérias-primas, como vem sendo aí nos últimos anos, no contexto principalmente de ascensão da China. Então é isso que acho que tem que estar em pauta para além dessas necessidades imediatas. Conversamos aqui na Band News FM com o professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, o Vinícius Vieira. Professor, muito obrigado aí pelos esclarecimentos e acho que vamos contar com o senhor muito ainda, porque teremos outros desdobramentos envolvendo esse assunto, viu? Um bom sábado para você. Obrigado aqui pela atenção com o nosso ouvinte. Eu que agradeço. Excelente sábado a todos. Até mais. Obrigado, professor. Agora, 8 horas